Queridos, vamos ver então, sim, quais são os sintomas da depressão que para você sentir a diferença aí com a ansiedade, né, na medida que seja possível esclarecer. Então, na depressão, você fica abatido, né, tem uma exaustão, é um desgaste físico, psicológico, emocional e espiritual também. É quase que você não tivesse nenhuma energia emocional, você se sente desprovido de felicidade ou de qualquer outra emoção positiva, né. Claro que existem depressões leves, moderadas e graves, cada pessoa tem um grau diferenciado. Um sentimento de culpa muito grande, um sentimento de inutilidade muito grande, uma sensação de menos-valia, né, de baixa autoestima muito grande. Em geral, a visão da vida é um sentimento de desesperança e, principalmente aqui, uma sensação de desamparo, diferente da ansiedade, que é uma sensação, na ansiedade, de, principalmente, rejeição, de abandono. Mas aqui, a questão do desamparo, na depressão, existe na ansiedade, mas a depressão ele é mais profunda, como se você estivesse preso numa sensação sem esperança mesmo de solução. E aí você pode parecer para você que você não tem opções para melhorar e não importa o que você faça. E a questão do pessimismo moderado, pessimismo extremo, né, as ideias mais negativas muito presentes mesmo. E pode haver também uma irritação, achar que tudo que você está fazendo é irritante, que as pessoas ao redor também há uma irritação com elas, você não importa com nada. E lembrar vocês que tem também aquele quadro de depressão mais agressivo, né? Que a pessoa ela parece que ela está agitada, uma depressão mais agitada, e então é como se fosse uma depressão meio escondida, né? Mas é um caso de depressão também, principalmente na depressão da bipolaridade ou na depressão unipolar, né? E aí você pode perder interesse nas coisas que te dão prazer, as coisas que você sabe que você gosta, hoje parecem sem vida, sem atrativos. Muitas pessoas, às vezes, comem excesso ou perdem o apetite também, e pode oscilar de um extremo a outro. Isso acontece também na ansiedade, mas na depressão também acontece. Tem uma tristeza que não passa, né? Uma tristeza infinita, um vazio por dentro, que também acontece na ansiedade, mas na depressão tem outras características desse desamparo mesmo. Uma sensação de uma nuvem negra, né? Como se fosse assim, né? Uma nuvem negra, um desespero que acompanha todos os lugares, tudo que você faz, independente do que você faça, essa sensação acompanha essa sensação de persistente peso. Parece que na sua alma está pesada, uma sensação que a vida está vazia, que você não tem esperança de mudança mesmo. Sentimento de desistência, eu quero acabar com tudo, as coisas parecem sem sentido, e tem tentativas de extermínio também, né, de autodestruição muito frequentes mesmo. Então esse estado emocional bem abatido e sem sentido, desanimado, não importa o que você faça, tudo que as pessoas fizerem, você não vai ficar impressionado, você não vai ter nenhuma reação mesmo, né. Então é claro que esses sentimentos, esses sintomas podem aparecer com frequência ou raramente, ocasionalmente, leves, moderados ou graves, pode acompanhar um agravamento de sintomas ou não, e depende de cada pessoa, da história de vida, por isso que é importante tratar com a psicoterapia, porque a sensação de depressão e abatimento, ela pode ser mais forte, parecer mais forte, quando às vezes você não está distraído, né? Quando você tenta descansar, isso aparece com mais peso mesmo, o que acontece com a ansiedade mesmo. E a ansiedade ela pode causar ou desempenhar um papel também no sentimento de depressão, essa baixa emocional, porque o estresse causado pela ansiedade, ele vai dar um comportamento aí que o impulso de emergência no corpo, de luta e fuga, sobrevivência, e isso traz a produção excessiva de hormônios de estresse, então o corpo vai além do seu equilíbrio. E aí o comportamento ansioso estressa o corpo também. Esse corpo estressado, ele vai ter essas sensações de baixa emocional e de depressão também. Então, a depressão também pode ser um sintoma da ansiedade em alguns casos mesmo. São diferentes, mas também estão correlacionadas também, né? E é claro que há toda uma mudança no seu organismo e é uma baixa emocional também, os hormônios de estresse estão em excesso na corrente sanguínea, e aí você tem todo um comportamento excessivamente apreensivo, aquela tensão da ansiedade, aquela angústia, né? aquela tensão da expectativa do futuro,
os sintomas todos acontecendo aí, e tem esse efeito meio decepcionante. Se você está sob um estresse contínuo, você não dorme direito, você não descansa, e muitas vezes, quando o estresse chega ao fim, você pode experimentar o efeito que chama de letdown, como se você tem aí uma baixa de energia física muito grande mental, nesse processo que você está de recuperação da ansiedade também. Isso pode acontecer após você terminar um estressor crônico na sua vida mesmo, né? Isso é comum, não precisa preocupar, porque isso é comum mesmo de acontecer, e tratando com a psicoterapia, volta ao normal, você se estabiliza novamente, né? Então, essa fadiga, essa exaustão que a ansiedade causa, que está relacionado também à depressão e à baixa emocional, sobrecarrega aí os recursos energéticos do corpo, fazendo com que você tenha essa fadiga também, essa sensação de depressão, de estar emocionalmente abatido também, né? Agora, quando o corpo está cronicamente estressado e hiperestimulado com os hormônios de estresse, os efeitos da resposta ao estresse podem ser atenuados. Então, uma redução na produção de cortisol, uma reação silenciosa ao cortisol pode acontecer também, né? E aí, nesse efeito do embotamento, o silenciamento, pode ser a fadiga e a redução da capacidade de você se sentir excitado, inclusive emocionalmente mesmo. Então, essa fadiga, essa exaustão crônica, causada pelo excesso de estresse, é uma causa comum também de depressão de baixa emocional, né? Então, essas duas vertentes aí existem, tanto a depressão quanto a ansiedade. A ansiedade pode causar depressão e a depressão também estressa o corpo, né? Então, as pesquisas mostram que sentir-se deprimido também estressa o corpo, porque você tem um estado fisiológico, psicológico, emocional. No caso da ansiedade, você está apreensivo, e aí a ansiedade estressa o corpo, e no caso da depressão, o comportamento pessimista cria um estado fisiológico, psicológico, emocional também que aumenta a secreção de hormônios de estresse. Então, o estresse crônico tem efeito aí no corpo e aumenta também, e a depressão aumenta o estresse também, né? Então, há um ciclo negativo aí: ansiedade, estresse, sintomas, ansiedade, estresse, sintomas, e também pessimismo, estresse, sentimentos de depressão, pessimismo, estresse, sentimento de depressão, eles estão muito correlacionados a esse ciclo que às vezes não para, né? E aí também é um ciclo de alimentação dupla. Os comportamentos apreensivos, a preocupação excessiva, a ansiedade e os pensamentos pessimistas combinados. Então você tem aí ansiedade, estresse, sintomas de depressão, ansiedade, depressão, estresse, e aí mais sintomas de depressão, mais sintomas de ansiedade, mais preocupação, e aí você sabe que o quadro vai ficando mais grave. E essa depressão crônica é uma causa comum de estresse elevado e pode causar a persistência da depressão também, uma coisa muito ligada à outra. Claro, problemas do sono, como eu sempre digo aqui, é importante entender o sono, valorizar o sono, porque quando você combina a sensação de depressão e sono, dá mais um ciclo negativo de estresse, o estresse perturba o sono também, e aí vem mais depressão e ansiedade, então é um caso complicado nesse sentido. Lembrar vocês também que o estresse crônico causa inflamações no corpo também, né? Então, muito associado. A ansiedade está muito associada a problemas de inflamação, e a depressão também tem sido associada à inflamação crônica do cérebro também, né? É claro que o centro do medo, a amígdala, como a gente fala aqui, ela é muito ativada e tem uma maior reatividade aí, um comportamento mais pessimista, mais negativo, o medo da morte, os sentimentos de morte, tudo isso fica muito associado aí nos casos de ansiedade e depressão mesmo. Lembrar que no processo de recuperação da ansiedade, se você está também com uma depressão associada, é mais difícil você ter uma fase de recuperação, né? Então, muitas vezes, você cai num efeito de desilusão. E aí você pode parecer que, às vezes, está se sentindo bem, e também quando os hormônios de estresse abaixam, já pode sentir sem energia, abatida, deprimida, porque você está regularizando os sintomas. Mas, na verdade, às vezes há uma confusão nesse sentido mesmo, né? E muitas pessoas também, queridos, estão acostumadas com uma energia nervosa, né? Como é a agitação, como é a excitação da ansiedade. Essa energia nervosa, às vezes a pessoa não quer mudar, né? Ela está tão acostumada de estar ansiosa, que quando ela perde isso, ela tira a ansiedade dela, se sente meio sem identidade, né?
como se tivesse perdido o entusiasmo da vida, e aí pode ser que ela seja bombardeada com os hormônios de estresse, porque eles deixou de ser um hábito e eles voltam de novo, né? Então, muitas vezes a pessoa pode estar emocionalmente viciada na sensação de estar pessimista também. E o outro contrário é que a gente precisa cuidar do excesso de adrenalina no corpo, né? Muitas vezes a adrenalina o tempo todo não é saudável também. Então, o processo de recuperação da ansiedade, à medida que você desacelera o corpo e aprende a viver dentro de a faixa mais tranquila e equilibrada, isso gera um desconforto, uma insegurança também, né? Então, é preciso com calma, paciência, porque aí você vai mudar a sua rotina, uma correria que você faz, é uma pressa de fazer as coisas, pensamento rápido, decisões rápidas, as emoções super otimistas, né? Esse impulso de fazer as coisas, o desejo de realizar, a sensação de ser indestrutível, isso tudo pode mudar quando você opta por mais calma, mais tranquilidade, concentração, controle, equilíbrio psicológico, paciência. Então, todos esses são antídotos para a ansiedade e para a depressão também. Então, é claro que é bom ter, às vezes, alguns momentos de alta energia, de otimismo, mas sempre equilibrado, com calma, com paciência, né? Então, se você está trabalhando na recuperação da ansiedade, muitas vezes esses picos acontecem e você fica confuso também, né? E é claro que à medida que você trata com a psicoterapia, você volta ao normal, você se equilibra normalmente. É claro que são temas desafiadores, ansiedade e depressão são, ainda mais uma depressão mais profunda, é um tema mais ainda desafiador para tratar, mas tratando você volta ao normal mesmo, né? Então, é importante trabalhar esse comportamento pessimista, mudar, criar sentimentos aí mais positivos, quer dizer, toda uma técnica da psicologia cognitiva comportamental. Você sabe que os pensamentos causam sentimentos, quando você muda os pensamentos, muda seu modelo mental, muda suas crenças, você vai se transformando gradativamente em uma pessoa mais equilibrada, né? Lembrar vocês que existem outras causas também para a ansiedade e para a depressão, como medicamentos, drogas recreativas, estimulantes, privação do sono, fadiga, hiperventilação ou hipoventilação, baixo nível de açúcar no sangue, deficiências nutricionais de vitaminas, desidratação, alterações hormonais como na menopausa, menstruação, período pré-menstrual, dores, problemas orgânicos. Então, existem outras causas que não são psicológicas, né? Também que causam ansiedade e depressão, né? Então, lembra, não só a ansiedade pode causar depressão, mas a depressão também pode gerar ansiedade, né? Porque eles estão muito interconectados mesmo. E o principal tratamento é a psicoterapia, além de todos os exercícios e atividades que a gente trabalha aqui no canal, para você cada vez mais mudar o seu modelo mental, estar mais saudável. Pouco a pouco você vai se libertando disso, tá bom? Lembrar, se você quiser agendar uma sessão online, entre em contato comigo aqui no Instagram, @Dr. Paulo Antônio Almeida, ou no e-mail que está passando na tela, contato@pauloantonioalmeida.com.br. A gente pode estar agendando uma sessão online, tem uma hora de duração através de chamadas de vídeo no WhatsApp, e você vai, pouco a pouco, se libertando desses sintomas, tá? Eu vou agora responder a algumas perguntas, e nossa live, lembra, ela não é rápida, demorada, ela é curta. Então, se você quiser que o seu comentário seja visto rapidamente por mim, você pode fazer um super chat, um super sticker aqui no canal do YouTube. Se você não me segue no YouTube, youtube.com.br Paulo Antônio Almeida, e aí você pode fazer um super chat, super chique, você apoia o canal, e você também vai. Eu tenho sua pergunta aqui bastante rápida e colorida na minha frente, eu respondo rápido, tá?